Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Você deve estar se perguntando aí o que eu estou fazendo com esse chapéu na cabeça. Todas as nossas videoaulas, ou quase todas elas, esse chapéuzinho aparece lá na parede. Mas eu coloquei esse chapéu hoje porque toda vez que eu vou falar deste assunto da nossa videoaula, eu lembro de uma pessoa que usava esse chapéu aqui e que era muito a cara dessa coisa do gerenciamento do risco, que é o meu pai. A gente vai falar um pouco aí sobre a questão do comportamento das pessoas em relação ao risco, e certamente, toda vez que eu me lembro disso, que eu falo desse assunto, eu acabo me lembrando do comportamento que ele tinha em relação aos riscos, que é um pouco diferente do meu, e que com certeza é diferente do teu também, mas a gente vai falar um pouco sobre esses assuntos hoje nessa videoaula. Bom, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte: todas as áreas de conhecimento pelas quais a gente passa no gerenciamento de projetos são muito importantes. Mas o gerenciamento de risco, meu amigo, essa daí é complicada, porque é, o gerenciamento de riscos faz parte daquilo que a gente entende como elementos de controle do projeto. Então, não dá para a gente pensar em fazer um projeto sem pensar naquilo que pode dar ruim no decorrer, né, da realização de todas as atividades que compõem um projeto. Então, mapear os riscos, identificá-los, estabelecer a relação de controle com eles e o que a gente pode fazer, ou seja, quais são as contingências que podem ser tomadas, é uma parte muito importante do trabalho do gestor de projetos. Então, inclusive tem algumas técnicas para fazer isso que a gente vai falar nessa videoaula, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Uma coisa assim que eu gostaria de trazer aí são alguns exemplos, né? E aí os exemplos que eu trago para a gente começar a discutir essa coisa do gerenciamento de projetos são eventos esportivos, né? São eventos que são muito significativos em termos de realização, porque, diferente daquele exemplo que a gente estava trazendo anteriormente, que era a construção da casa do Eduardo e da Mônica, que é um projeto para nós, né? Quando a gente está falando da nossa casa, ele é um projeto mais importante da nossa vida e muitas vezes é o mais difícil também de ser conseguido. Mas, em termos de volume, de pessoas envolvidas, de complexidade, quando a gente fala desses eventos esportivos de grande monta, né, como a Olimpíada, como a Copa do Mundo, como a gente colocou um outro exemplo aqui nesse link, né, nossa, é muita coisa envolvida. Nesse caso das Olimpíadas do Japão, a gente teve aí um quê adicional, né? Porque geralmente quando um país ele se candidata a sediar uma Olimpíada, essa decisão começa a uma década antes do dito evento. Então, coisa de 10, 12, muitas vezes 15, mais de 15 anos atrás, o país ele começou a se preparar para receber aquele evento, colocou sua candidatura e aí passou por uma sabatina, por uma série de verificações, foi aprovado e aí a Olimpíada ocorrerá na data estipulada. No caso da Olimpíada do Japão, ia ocorrer esse ano, 2020, mas por conta da pandemia, o evento foi adiado para 2021. Olha só, só essa história por si, né, ela já mostra para a gente o quanto é importante fazer o gerenciamento de risco. Nossa, professora, mas ninguém previa essa pandemia. É verdade, ninguém previa a pandemia. Mas, apesar de não prever a pandemia em si, eu tenho certeza que os organizadores preveram alguma situação que pudesse impedir a realização do evento. E aí, nesse sentido, havia um planejamento para isso ser cancelado ou adiado, se fosse o caso. Eu quero acreditar nisso, tá? Quero acreditar que os gerentes desse grande projeto se prepararam para essa, não para a pandemia em si, mas para um evento que pudesse interromper a execução da Olimpíada. Mas aí, antes da pandemia acontecer, o que eu gostaria de trazer aí como exemplo é essa questão aqui da caminha, né, que eu coloquei. Eles tem até o edredom, né, Tóquio 2020, e essa aqui é a cama que os atletas iam utilizar durante a Olimpíada.
E aí eu não sei se dá para você notar, ela tem aqui o edredom, né? Tem o travesseiro, e tem aqui a cabeceira da cama e os pés, eles são branquinhos, quadradinhos. E aí eu não sei se dá para você adivinhar ou de repente enxergar que esse material é papelão. É isso mesmo. As camas da Olimpíada foram feitas de papelão. Lógico que é um papelão resistente, que aguenta o peso dos atletas, mas que foi concebido dessa forma pensando na sustentabilidade. Então, o que, que significa? A gente tem aí aplicação de um risco, né? Aliás, uma solução para um risco sobre o qual esses eventos eles acabam sofrendo. Então, pensando em, puxa, mas o que eu vou fazer com a estrutura que foi preparada para a Olimpíada, depois que ela se encerrar? Então, eles resolveram aí compor as camas de material reciclável para poder depois utilizá-los, fazer a destinação correta desse resíduo, digamos assim. Então, um exemplo muito simples, né, mas que mostra aí um risco que o projeto poderia acarretar, ou seja, a geração de resíduos posteriores à realização do evento. E aí, nesse link aqui da Copa do Catar, você vai depois tentar acessar, né, para assistir, vai contar aí toda a saga da realização ou da composição dos espaços esportivos para a Copa do Catar, e aí você vai ver que enquanto em alguns países a gente tem um gerenciamento de projetos que infelizmente não consegue entregar obras dentro do prazo, nesse caso aqui anos, né? Na verdade, não anos, né? Mas um bom tempo antes da realização da Copa, os estádios estão praticamente todos prontos. Então, é de causar aí inveja, né, na gente que de repente pensa em quais as dificuldades, como que a gente leva esse processo todo para frente da construção de grandes obras, e eles fizeram isso acontecer de uma forma bem bacana, relativamente não, muito rápida, e isso é muito interessante quando a gente fala de gerenciamento de projetos. Bom, aqui a gente falou de dois riscos. A gente falou do risco ambiental relacionado aos resíduos, né? E a gente falou também do risco em relação ao cronograma, ao risco relacionado ao tempo, que são dois riscos muito importantes. E aí, eu espero que com esses dois exemplos você consiga visualizar um pouco de como que o gerenciamento de risco é importante quando a gente está falando de um projeto, tá? Então, a gente vai agora fazer uma definição. O que é risco, afinal de contas, né, professora? Você contou aí a história das camas do Japão, falou falou dos estádios da Copa do Catar que já estão prontos. Então, o que tem a ver isso com risco, né? Então, a gente vai colocar uma definição aqui. O que significa risco? Risco é todo evento que tem algum componente de incerteza e que pode ocorrer, e se acontecer, ele vai afetar pelo menos uma dessas 4 áreas no projeto. Ou vai afetar o prazo, ou vai afetar o custo, o escopo ou a qualidade. Então, tudo aquilo que pode acontecer e que vai causar algum tipo de impacto, seja no prazo, no custo, no escopo ou na qualidade, eu vou chamar de risco, tá? Nesse conceito, né, que é o que é utilizado aí nos manuais de gerenciamento de projetos, eu vou entender que o risco ele é mensurável e perceptível no projeto. Então, isso é legal porque a gente, legal, assim, entre aspas, né, a gente colocar essa definição, porque o risco é alguma coisa conhecida, tá certo? É algo que a gente sabe da existência e que sabe que existe uma probabilidade de ocorrência. Estou aqui gravando essa videoaula, eu sei que de repente pode acabar a energia. Se acabar a energia, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Estou aqui, tem agora, quando eu estou fazendo essa videoaula, tem uma obra acontecendo aqui na frente da minha casa, na rua. E aí um risco que existe é, por exemplo, ter o barulho na rua. Se isso acontecer, o que vai dar, né? Então, a gente de alguma forma sabe o que pode ocorrer. Isso é o risco. E aí, por isso que está dizendo aqui que o impacto é mensurável e perceptível. A questão é que, além dos riscos, nós temos também as incertezas. E as incertezas é justamente aquilo que a gente não consegue prever. É tipo a pandemia de Covid-19, tá?
Então, a gente nunca imaginar que pudesse acontecer uma pandemia de uma doença que levasse tantas pessoas à morte, do jeito que está acontecendo agora, né? Professora, mas você não imaginou que podia? Será que a gente não podia imaginar que aconteceria uma pandemia? Eu acho que assim, se olhando para a história, a gente já teve outros eventos relacionados a pandemias, tá? Mas em contextos completamente diferentes do que a gente vive hoje. Então, não dá para a gente dizer aí que, poxa, podia ter previsto. Dificilmente isso aconteceria. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é o risco, que é perceptível, conhecido, controlado, tá? Mensurável, e outra coisa é a incerteza, que não é conhecida, não é previsível e não dá para a gente controlar, não dá para a gente mensurar. Então, no gerenciamento de projetos, a gente lida com risco, a gente não vai lidar com incerteza. Porque como que a gente vai lidar com uma coisa que a gente não sabe? Mas aí não vai fazer nada. Vai fazer, a gente pode prever aí, a gente teve aula sobre gerenciamento de tempo, né, de prazo, e aí a gente falou da questão das folgas, né? Então, você pode aí prever algum tipo de folga, por exemplo, em relação ao prazo, né? Ou mesmo em relação ao custo do projeto, pensando, e se acontecer alguma coisa, sei lá, do nada? Pode prever. Mas não é alguma coisa tão fácil assim de a gente fazer. Então, quando a gente fala de gerenciamento de risco em projetos, a gente está falando de construir toda uma estrutura que possa, de alguma forma, identificar, analisar, controlar e monitorar todos esses riscos, certo? Então, a ideia é você saber aquilo que pode dar errado, identificar, né? Analisar isso, ver até que ponto pode dar errado, quanto que é o impacto que isso representa, e aí depois colocar as medidas de controle e ir fazendo o acompanhamento. Esse é o gerenciamento de riscos que a gente tem em um projeto, tá bom? Vou dar uma paradinha agora, mas vou continuar na próxima videoaula para a gente poder concluir aí, próximo vídeo, né? Para a gente concluir esse raciocínio, tá bom? Então, me assista no próximo também. Até mais!